A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro quer que o julgamento da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado seja feito pelo plenário do STF e não na primeira turma, como tramita atualmente. O pedido está na manifestação enviada ao Supremo sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, referente aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Os advogados também reclamaram de restrições ao acesso a provas do inquérito e apontaram um suposto cerceamento da defesa. Os advogados de Bolsonaro ainda argumentam que a atuação do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, extrapolou o papel esperado de um magistrado. E uma coisa gravíssima, 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei primeiro. Ele só não explica o que diabo tem isso a ver com a acusação dele ter tentado dar um golpe de Estado no país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de março de 2025, são 8 horas da manhã. A Polícia Federal já sabe por que Bolsonaro não se defendeu. Defesas do ex-presidente e de sua quadrilha nem tentaram refutar as provas do processo. A Polícia Federal, por sua vez, enviou um comunicado ao Supremo chamando a tática de plano de virar a mesa. As 129 páginas da defesa de Bolsonaro nem ao menos tentaram rebater as provas ou apresentar contraprovas. Limitaram-se a desqualificar todo o processo e atacar os julgadores, sobretudo Moraes. As defesas dos outros denunciados agiram em consonância com a do chefe, ou seja, desqualificaram o processo e ou atacaram os julgadores. Essas defesas não surpreenderam o Supremo, mas a Polícia Federal fez um alerta ao tribunal sobre o plano que está por trás dessa tática e que você conhecerá agora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E também peço que você assista a esse comunicado do canal para você. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do Blog da Cidadania
que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Bem, aqui temos a íntegra da defesa dos advogados Daniel Tesser, Paulo Amador da Cunha Bueno e Vilardi Advogados. Essa defesa, em 129 páginas, ela se resume a simplesmente atacar o julgador e a levantar fatos que não têm relação com a acusação a Bolsonaro. E inventar complô, conspiração contra ele. Há provas concretas, há áudios, há vídeos, há vários fatos para os quais eles não têm explicação e nem tentam explicar. Aqui você vê essa manifestação, essa defesa de Bolsonaro, em 129 páginas, enviadas ao ministro Alexandre de Moraes. Aqui eles citam o ministro Alexandre de Moraes, relator da petição número 12.100, Distrito Federal. E aqui eles fazem uma breve introdução. É inegável que estamos diante de um processo e um julgamento históricos, assim como também é certo que esse não é o primeiro e não será o último. Essa Suprema Corte já enfrentou outros tantos processos difíceis que tiveram como alvos nomes importantes da política nacional, envolvendo inclusive ministros e ex-presidentes. Mas esse egrégio Supremo Tribunal Federal nunca tergiversou os princípios constitucionais, a jurisprudência, tal. De partida, parece fundamental consignar que a defesa confie e tem maior respeito pelo STF. Contudo, cabe à defesa exercer o contraditório. Daí que parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente não ocorra no tribunal pleno. Não há qualquer norma, ainda que regimental, que desloque o julgamento de um presidente para uma das turmas. Repita-se, não se trata do caso nem de seus envolvidos. Não bastasse, é necessário ressaltar que o cerceamento da defesa se afigura insuperável. E aí eles vão nessa linha. Você veja, eles estão questionando que o Supremo não deveria julgar a primeira instância, que deveria ser julgado no plenário, sendo que a regra para todos os cidadãos é ser julgada na primeira turma. Todo mundo tem sido julgado, mudou a norma do tribunal, eles querem que o tribunal mude a sua norma, a sua regra, para atender ao Bolsonaro, porque ele quer os votos favoráveis do Nunes Marques e do André Mendonça. E demais aí acusa o tribunal de cercear a defesa, sendo que não tem cerceamento nenhum, a defesa já tem tudo na mão e o que tiver mais que não esteja divulgado vai ser conhecido por todos e eles vão poder rebater, vai ter prazo para debater. Agora, vamos lá conhecer um pouco do que aconteceu e por que a defesa do Bolsonaro e dos outros golpistas, da quadrilha dele, foram todos no mesmo sentido, no sentido da desqualificação do tribunal, da desqualificação do relator do caso e na teoria de que eles estão sendo alvos de um complô e etc. Além de citarem coisas que não dizem respeito ao processo, como você viu. Muito bem. Aqui nós temos a denúncia do golpe esmiuçada por essa reportagem, os principais pontos de cada um, que é interessante ver. O Bolsonaro afirma que não houve tentativa de golpe e que a PGR construiu uma narrativa de ficção sem provas concretas. A defesa sustenta que não houve violência nem grave ameaça, condições previstas no Código Penal, mas aí você veja, é uma argumentação
na verdade, não é um argumento, na verdade é uma opinião. Ele está dando a opinião dele que não houve a grave ameaça que o tribunal diz que houve. A Procuradoria, não é o tribunal, a Procuradoria-Geral da República diz que houve grave ameaça. Há imagens de grave ameaça. Gente usando a camiseta com o nome Bolsonaro foi até lá fazer isso. O Bolsonaro fez várias ameaças ao Supremo Tribunal Federal. E aí eles negam tudo isso. A defesa diz que o caso tem lacunas e presunções que não se sustentam juridicamente, mas não aponta quais. Você me entende? É algo assim, eles dizem, você é feio e bobo. Mas por que eu sou feio e bobo? Porque eu acho. É assim. O Augusto Heleno também, frases de efeito. Negação de envolvimento em atos democráticos, ele nega. Ele afirma que jamais atuou, nega, tudo bem, nega, mas não diz, não contesta, por exemplo, o plano golpista que foi achado dentro das gavetas dele, um plano que previa prender meio mundo, ele não responde por que ele fez aquilo, ele simplesmente nega e acusa o tribunal de terraplanismo judicial, algo assim. O outro general, Paulo Sérgio Nogueira, afirma que atuou de forma legal. São todos a mesma tática. Anderson Torres, Ramagem e o Mauro Cid, ele reforça o seguinte, que não foi coagido. O que importa, olha, jamais houve coação e induzimento na prestação de informações por Mauro Cid e defende o que ele falou. Então, na verdade, é o Mauro Cid que está acusando eles. E o STF está acolhendo a acusação do Mauro Cid a eles, não é? Muito bem, as defesas denunciadas por trama golpista focam a atuação de Moraes e argumentos já rejeitados pelo STF. Basicamente é isso, gente, não precisa explicar muito. Tudo isso que eles estão dizendo, o STF já refutou, eles não trouxeram nenhum argumento, você disse que o Bolsonaro ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele não disse isso, o que ele disse foi isso, coloca o vídeo lá, tal. Não foi feito isso, foi simplesmente negar e falar que o juiz é parcial, que o juiz não deixa eles se defenderem. Bom, o Bolsonaro indica Tarcísio, senadores e chefes militares que o denunciaram por golpe como testemunhas. Na verdade, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica que ele escolheu foram lá e disseram que ele propôs dar um golpe. E ele os chamou como testemunhas. Vamos lá ver então se eles vão chegar na hora e dizer, não, eu me enganei, não foi isso. A defesa do Bolsonaro apela para o voto de Gilmar pela suspeição de Moro para julgar Lula. Eles querem dizer que o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa que o Sérgio Moro e, ao mesmo tempo, eles dizem que o Lula é corrupto porque o Moro chamou o Lula de corrupto. Então, o Moro serve para acusar o Lula, mas o Alexandre de Moraes não serve para acusar o Bolsonaro. Vamos lá. E aí a defesa fala em terraplanismo argumentativo, distância de radicais, as alegações dos advogados da trama golpista. A defesa diz que Bolsonaro aceitou a derrota e não assinou o decreto do golpe. Ele não assinou, mas tem lá um decreto desse na mesa dele e tem áudios dizendo o seguinte, o Bolsonaro não vai assinar porque ele está com medo, áudio de gente ligada a ele dizendo, Bolsonaro não vai assinar porque ele está com medo de assinar. Eu mesmo publiquei esse áudio aqui. Não é? Então, o fato dele não assinar não quer dizer que não houve o planejamento. Tem áudio dos militares na casa, perto da casa do Moraes, dizendo que estão monitorando ele para matar. Não é? Tem o general foi imprimir o plano de golpe de matar o Lula e o Moraes e o Alckmin, foi imprimir isso no Palácio do Planalto. Para quê? Aí é que tá, não tem explicação, não tem outra impressora a não ser no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos em frente. Aí a defesa acusa o STF, a PGR e o STF mesmo de document dump.
O document dump é o seguinte, eles estão dizendo que o processo é muito grande, muito volumoso, mas tudo aquilo é feito para soterrar a defesa e impedir a defesa porque tem muita prova. Ou seja, basicamente, pessoal, a defesa acusa o PGR, a Polícia Federal e o Supremo de ter muita prova contra o Bolsonaro. Eles acham que ter muita prova é um sinal de que ele é inocente. Veja só que loucura isso. O general preso nega o plano para matar autoridades e diz que não mostrou arquivo a ninguém. Ele só não explica, então, por que ele escreveu tudo aquilo e foi imprimir no Palácio do Planalto o plano. Quer dizer, são argumentações absolutamente malucas. A defesa do Cid nega que ele foi coagido, que é o principal argumento do bolsonarismo. O Anderson Torres chama a denúncia de irresponsável e cita encontro com o Dino, diz que ele se entendeu muito bem com o Flávio Dino, e chama a denúncia de irresponsável. Pá, é irresponsável por quê? Não havia na sua casa uma minuta golpista? Você não fugiu do Brasil no dia do golpe? Então é realmente uma tática que despertou a suspeita da Polícia Federal. Ex-assessor de Bolsonaro, inclusive, inclui Moraes como sua testemunha para agredi-lo. Felipe Martins pretende que o ministro do STF explique suas atuações como investigador e vítima. Então ele diz que, como eles ameaçaram o Moraes, ele está impedido. Ora, eles ameaçaram porque eles quiseram. Agora, eles ameaçam e quer que a ameaça deles impeça o julgador. E aí, veja, o sujeito está sendo investigado, e é muita arrogância, né? O sujeito está sendo investigado, foi denunciado como golpista e ele quer colocar o juiz que o julga no banco dos réus. A defesa do Bolsonaro cita juiz de garantias para tentar afastar o Moraes do caso. Na verdade, o Bolsonaro foi contra o juiz de garantias, que era um juiz que... o que acontece com o juiz de garantias? Era uma proposta que havia de você ter um juiz que faz a produção de provas durante o processo, junto com os investigadores, e outro juiz que julga. E o Bolsonaro era contra isso, porque beneficiaria o Lula. E agora ele quer aquilo que ele negou para o Lula. A defesa do general Heleno cita prisão de Lula para pedir julgamento em primeira instância. Veja só, mas aí ele quer atrasar o julgamento, porque ele não pede a prisão em segunda instância, como teve o Lula. O Lula teve o julgamento em primeira instância, mas ele foi condenado na segunda instância. E isso demorou 6 meses entre um julgamento e outro, né? O ministro da Defesa diz que foi contra o golpe e quer que o Múcio testemunhe, porque o Múcio deu uma declaração que não acredita que houve golpe e tal. O Ramagem diz que estava empenhado em eleição e não tinha interesse em golpe, mas então por que ele criou a ABIN paralela? Por que ele mandou monitorar com um equipamento israelense os desafetos do Bolsonaro? Isso ele não explica. Nenhum deles explica por que fizeram o que fizeram. Ex-ministro da Defesa e Bolsonaro nega pressão sobre comandantes militares, sendo que os comandantes militares que o Bolsonaro nomeou o acusam de pressão. E o Supremo Tribunal Federal acaba de complicar a vida do Bolsonaro. Ele nega pedido de habeas corpus para impedir a eventual prisão de Bolsonaro. Ou seja, os militares estão dizendo que o Bolsonaro está sendo julgado onde tem que ser julgado. É isso que enfraquece muito a situação do Bolsonaro. E aí o PT na Câmara, como a gente vinha dizendo aqui, pediu à PGR para pôr uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro e para proibir que ele se aproxime das embaixadas. Porque a Polícia Federal acha que ele vai fugir. E eu já vou explicar agora por quê. A Polícia Federal está chamando essa tática do Bolsonaro de virada de mesa. E aí você tem essa reportagem que está dizendo que a defesa do Bolsonaro está
apostando em virada de mesa. E o que é a virada de mesa? Vou resumir para você essa longa matéria. A tática do Bolsonaro é a seguinte: é brigar com os juízes, é se vitimizar para justificar duas coisas. Na verdade, três coisas. Tentativa de golpe é uma das apostas. A segunda coisa é a fuga, para justificar a fuga. E a terceira coisa é uma eventual anistia se eles conseguirem eleger um governo de direita em 2026. Então, na verdade, eles não estão nem pensando em se defender, porque eles sabem que não há como se defender nesse processo. Então, na verdade, esse plano é virar a mesa, é confrontar mesmo. Eles vão passar todos os próximos meses confrontando o tribunal, acusando o tribunal, e isso eles pretendem que, se for o caso de dar um golpe, por exemplo, se o Trump conseguir liberar as Forças Armadas aqui do Brasil para aquilo que o Biden proibiu, né? Proibiu mesmo, ele mandou um recado: vocês estão proibidos de tentar um golpe. E agora o Trump pode dizer para as Forças Armadas aqui no Brasil: olha, vocês estão liberados para dar o golpe. Se isso acontecer, eles vão usar essa argumentação de que são vítimas para justificar o golpe. Se o Bolsonaro fugir, eles vão usar essa argumentação de que o tribunal era um tribunal de exceção, um tribunal injusto, para justificar a fuga. E se eles conseguirem eleger um governo de direita em 2026, essa argumentação, esse chororô deles, vai justificar a anistia para o Bolsonaro. A má notícia para eles é a seguinte: em primeiro lugar, o Supremo está achando que em 3, 4 meses termina esse julgamento, porque é muita prova e eles não se defenderam. O excesso de testemunhas, de protelações que eles vão tentar, os juízes não vão cair nessa e vão negar. O julgamento vai ser na primeira turma e, mesmo com exceção de um golpe de Estado, o Bolsonaro não vai conseguir fugir e, na verdade, não haverá anistia no Brasil, a menos que haja um golpe de Estado, porque o STF não aceitará anistia nenhuma. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.